Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Nesta aula, nesse vídeo, eu vou estar apresentando as 10 competências gerais da educação básica expressas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, homologada lá no final de 2017. A base é a referência para a construção dos currículos de todas as escolas do país. A BNCC, ela foi elaborada estabelecendo como pilares 10 competências gerais que irão nortear o trabalho das escolas, dos professores, em todos os anos e em todos os componentes curriculares da educação básica. As aprendizagens essenciais definidas na base, elas devem contribuir para assegurar aos estudantes o desenvolvimento dessas 10 competências. A BNCC, a base, portanto, ela define os direitos de aprendizagem de todos os alunos e que se revelam por meio dessas 10 competências gerais. A BNCC, ela traz uma mudança muito importante no nosso processo de ensino e aprendizagem, porque pela primeira vez um documento, ele orienta o conhecimento e as habilidades essenciais que bebês, crianças, jovens de todo o Brasil, de todo o país, eles têm direito a aprender. E isso em qualquer parte do território nacional. Por isso é necessário aqui destacar a importância do PPP, que deve refletir os princípios da base. É no projeto político-pedagógico, é nesse documento que a escola registra seus objetivos e os meios que ela pretende utilizar para alcançá-los. O PPP, ele abrange o currículo, que deverá conter as aprendizagens essenciais previstas na BNCC. Abrange a definição, por exemplo, das metodologias de ensino da escola e também quais os recursos disponíveis. O PPP, ele é um instrumento fundamental para planejar e compartilhar com professores, pais, estudantes, como a escola ela vai incorporar os princípios propostos pela BNCC no seu dia a dia. Ou seja, como que a escola vai garantir o desenvolvimento das competências gerais que, por sua vez, traduzem os direitos essenciais de aprendizagem. As 10 competências gerais da BNCC, elas são um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que buscam promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, quer seja na dimensão intelectual, na dimensão física, social, emocional e cultural. É importante destacar que as 10 competências gerais da BNCC não são temas transversais, como os que se apresentavam nos parâmetros curriculares nacionais, lá nos PCNs. As competências são direitos essenciais a ser garantidos para cada um dos estudantes brasileiros, como um objetivo primordial da sua trajetória escolar. Assim como a base tem um caráter normativo e deve ser incorporada por todas as redes e instituições de ensino do Brasil, as competências gerais também necessitam ser explicitadas nos currículos e nos projetos políticos pedagógicos, no PPP de cada escola. As competências, elas são compreendidas como a soma de conhecimentos, que se refere aos saberes acumulados. Elas também são compreendidas como a soma, a mobilização das habilidades, que se referem à capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana. Competência é também a mobilização de atitudes, ou seja, diz respeito à nossa força interna necessária para a utilização desses conhecimentos e dessas habilidades. É também a mobilização de valores, que trata da nossa aptidão para utilizar esses conhecimentos e estas habilidades com base em valores que são valores universais, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos, com ética, justiça social e também com consciência ambiental. Cada competência traz a proposta de um aluno ativo, que consegue não apenas compreender e reconhecer a importância do que foi aprendido, mas, principalmente, refletir como ocorre a construção do conhecimento, conquistando autonomia para estudar, aprender e isso em diferentes e diversos contextos, inclusive fora da escola. As 10 competências gerais propostas pela BNCC, elas são conhecimento, pensamento científico e crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação,
responsabilidade e cidadania. Eis as 10 competências gerais. Vale aqui salientar e reforçar que é imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica, elas se interrelacionam-se e se desdobram no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica. Ao observarmos, por exemplo, uma competência, nós devemos prestar atenção para o fato que cada competência expressa o que ela pretende desenvolver, ou seja, qual habilidade e qual conhecimento será adquirido e será desenvolvido a partir daquela competência. E também devemos observar para que esta habilidade e este conhecimento são importantes. Qual a sua contribuição para a sociedade? Vamos à primeira habilidade, a primeira competência que se refere à competência do conhecimento, que é uma competência cognitiva. A competência do conhecimento se refere à capacidade do aluno em valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e também sobre o mundo digital. E tudo isso para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e também para colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui, conhecimento vem como matéria-prima para a transformação, para transformar o mundo à nossa volta e ter uma autonomia para continuar a aprender, para aprender pela vida toda. A segunda competência trata do pensamento científico, crítico e criativo. É a capacidade que o aluno tem para exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagens próprias das ciências. Essa competência, ela dialoga com todos os componentes curriculares. Ela envolve, por exemplo, a habilidade em fazer perguntas. Como obter ou ampliar o conhecimento se não sabemos perguntar, se não sabemos questionar, se não temos dúvida a respeito dos objetos e das situações de aprendizagem? Essa habilidade ou essa situação, ela envolve a habilidade do aluno em formular hipóteses, em realizar sínteses. Também diz respeito à capacidade em interpretar dados, resultados, em realizar pesquisas. Trata do desenvolvimento do raciocínio, que deve ser feito por meio de várias estratégias, privilegiando o questionamento, a análise crítica e a busca por soluções criativas e inovadoras. A terceira competência é do repertório cultural. É a habilidade para valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais. É a capacidade do aluno em expandir seus horizontes, usufruindo e produzindo arte e cultura, construindo o sentimento de pertencimento e de identidade. A competência de número 4 é a da comunicação. Esta competência diz respeito à capacidade que o aluno, que o estudante tem de utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se expressar muito bem, para se expressar melhor. Enfatiza a importância de que a comunicação ocorra por meio da escuta e do diálogo. Sim, é necessário desenvolver a escuta. Precisamos aprender a escutar melhor, dialogar e produzir sentido e entendimento. Esta competência, ela dialoga principalmente com a área da linguagem. Aponta que para se comunicar bem, crianças e jovens necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando uma variedade de linguagens e plataformas. Quinta, cultura digital é a competência de número 5. É a capacidade em criar, usar e compreender tecnologia, mas de uma forma crítica, dando significado, com ética e muita responsabilidade, seja para obter quanto para produzir informações. Lembrando que na atual realidade, a tecnologia no mundo representa poder. Esta competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas que existem. E também de compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. A competência de número 6 trata de trabalho e projeto de vida. É a capacidade
do indivíduo, do aluno, para usar todo o seu conhecimento para tomar decisões em relação à vida pessoal e profissional. Enfim, pensar, organizar, planejar e estabelecer e perseguir metas para realizar o seu projeto de vida, seus sonhos. É ser capaz de tomar decisões em relação à sua vida presente e futura. Essa competência ela dialoga muito bem com as áreas de ciências humanas e linguagens. É importante que o currículo ele seja organizado de forma a favorecer os sonhos e as aspirações dos estudantes. Senão não faz sentido, porque é isso que traz sentido para a nossa vida, né? É isso que traz sentido como um projeto de vida. A competência de número 7 fala de argumentação. Diz respeito à capacidade do estudante em defender a opinião, de argumentar com base em informações, fatos, dados, de maneira consistente, sólida e com muita propriedade. Assim, defendendo as ideias, construindo acordos coletivos, sempre levando em consideração o direito do outro, o respeito aos direitos humanos, a proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Os currículos devem oferecer conhecimentos que auxiliem o aluno na sua construção e visão de mundo de forma muito respeitosa e responsável. Autoconhecimento e autocuidado é a competência de número 8. É a capacidade do aluno em se conhecer, em se apreciar. Diz respeito à capacidade em cuidar de si, da própria saúde e do seu bem-estar. É saber reconhecer suas emoções, buscando um equilíbrio emocional. É também cuidar das suas relações interpessoais, da sua relação com o outro. Vale lembrar que essa competência já é muito trabalhada na escola, só que muitas vezes não de forma intencional. Agora, cabe, a partir do estabelecimento dela como uma competência, que ela seja trabalhada de forma planejada e intencional. A competência de número 9 trata da capacidade do aluno de exercitar empatia e a cooperação. Desta forma, exercitando o diálogo, a resolução de conflitos, o trabalho em equipe. Trabalhando a capacidade de se colocar no lugar do outro e se fazendo respeitar e respeitando o outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Desta forma, é necessário inserir nos currículos habilidades relacionadas à valorização das diversidades, entendimento sobre as desigualdades e das injustiças sociais, auxiliando assim o estudante a construírem uma cultura de paz. Finalmente, nós temos a competência de número 10. Esta competência fala de responsabilidade e cidadania. Trata da capacidade em agir de forma pessoal e coletivamente, de forma a construir uma sociedade mais justa e humanizada e também solidária. Tudo isso sem deixar de lado o cuidado com o planeta, o cuidado com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Esta competência, ela deve estar presente nos currículos de todas as áreas do conhecimento, cuidando para que o aluno possa exercer a cidadania na prática. Bem, assim, nós finalizamos este aprofundamento nas 10 competências gerais para a educação básica, ressaltando que elas definem os conhecimentos, as habilidades, atitudes e valores que os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Elas estão vinculadas aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que as redes de ensino, escolas e professores devem garantir para cada um dos seus alunos, sem exceção. Desta forma, as competências gerais, elas explicitam que cidadãos a BNCC deseja formar e que sociedade eles deverão ser capazes de construir no futuro. Aprendendo agora, desenvolvendo essas competências hoje, para construir uma sociedade do futuro, melhor, mais saudável, onde prevaleça mais justiça social, mais igualdade.